Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula de Day Trade com resultado de nossas operações usando o Reversion Profit Method para Forex, dia 27/11/2012. Acesse www.traderprofissional.com.br. Então aqui em nosso site, para você receber um vídeo inédito de 15 minutos todos os dias no seu e-mail, com um resumo de nossas técnicas e segredos, você se cadastra aqui no curso, é gratuito, tá? E também pelo Facebook, Twitter e pelo YouTube nós divulgamos nessas redes sociais. Bom pessoal, então meu dia começou depois dessa linha vermelha aqui, tá? Depois dessa linha vermelha 10 horas da manhã, que é o horário que começa a operar até 1h30. A gente teve um sinal de venda, porque primeiro a gente estava numa tendência de baixa, abaixo da Price Trend Line, que indica a tendência do mercado, que tem fundamentos científicos, esse indicador, e comprovação estatística na eficiência dele, na eficácia dele. Então o que a gente tem aqui? A gente teve um sinal, um possível sinal nesse candle, tá? Só que foi um sinal ambíguo. Logo a gente não entrou porque o corpo do candle está acima da Price Trend Line. Já nesse segundo candle aqui, a gente tem o corpo dele abaixo da Price Trend Line. A maior parte do corpo dele é abaixo da Price Trend Line, ou seja, a pressão de venda confirmada. E o candle está próximo da Price Trend Line, ou seja, 1 centavo abaixo da mínima. A gente entra, um pip abaixo da mínima, aliás, foi a entrada operacional. Só que o start de compra, ao invés de colocar nesse candle, foi colocado nesse candle, que foi o primeiro candle que bateu na Price Trend Line, certo? Esse sinal realmente é um sinal um pouco confuso, tá? Mas é válido. Até mesmo porque a gente tem aí esse quase spinning top aqui, um padrão de candle, que indica indecisão do mercado, certo? Então o preço quase voltou e quase nos estopou. Nossa entrada operacional foi 1.2960 vendido e 1.2968 estado de compra. Meu capital total é 10 mil dólares apenas. Entrei 33 mini lotes alavancado, porque a alavancagem inteligente nos permite entrar, porque eu estaria perdendo apenas 30 dólares. Quando eu tenho esse preço de entrada e saída, eu posso entrar até 30 dólares, onde eu estarei perdendo 0,3% apenas, certo? Esse é o manejo de risco inteligente que a gente usa, e a alavancagem de 33 mini lotes limitada, porque eu vou estar perdendo 0,3%. Se eu ganhar, eu vou ganhar muito mais do que eu ganharia se eu entrasse só com 10 mil dólares. Mas se eu perder, eu continuo perdendo a mesma coisa, ou seja, alavancamos sem aumentar o risco do manejo de risco, né? Se ultrapassar o risco do manejo de risco. Então o preço foi fazendo um topo de fundos descendentes, a gente vai seguindo a tendência, onde o nosso alvo é, a partir do momento que a gente entrou na operação, a gente vai sair na wall line inferior quando acontecer a divergência na profit line. Então foi fazendo um topo de fundos descendentes. Então veja que fez esse último fundo descendente, esse fundo descendente aqui, e ele está abaixo da zona de reversão de movimento, que é o wall line inferior. Então a partir daqui, ó, a partir desse fundo aqui, eu já comecei a considerar as divergências na profit line aqui e o preço. Quando fez esse fundinho, a gente teve divergência na wall line, na profit line, onde o preço fez essa divergência na wall line inferior, depois da wall line inferior, que é uma região de movimento do preço. O que acontece, pessoal? Quando o preço está em movimento, primeiro rompeu esse fundo, mas quando rompeu esse fundo, a profit line estava em formação. Então só quando fechou esse candle aqui, ó, tá? Só quando fechou esse candle amarelo, candle de alta aqui, é que a profit line conseguiu fechar para cima, ou seja, ela fez um movimento para cima, tá? E isso indicou que é uma possibilidade realmente de fazer um fundo maior do que o anterior e o preço fundo menor do que o anterior. Então uma divergência entre preço e profit line. Então eu saí aqui, certo? Então minha saída foi 1.2938, tá? E eu consegui um lucro de 70 dólares aí praticamente, tá? Lucratividade aí de 0,73% hoje no day trade, certo? E eu parei de operar porque eu já tive um bom lucro, certo? Então, pessoal, no Forex, mesmo bem alavancado, eu tenho limite de alavancagem. Ontem, por exemplo, eu perdi 3 operações consecutivas, tá?
Lembrando que também o cálculo da alavancagem não dá tempo de fazer na planilha. A técnica de manejo de risco veloz que nós ensinamos no curso Trader Profissional Avançado permite em segundos você calcular isso aqui e também ter a contingência das boletas para caso falhe o start de compra ou falhe ou não dê tempo de preencher a boleta, você tem como entrar no mercado através de uma técnica de contingência. Então, cálculos de manejo de risco não é feito pela planilha porque no day trade não dá tempo, certo? Então, o manejo de risco veloz que nós ensinamos permite você calcular em segundos essa quantidade exatamente com precisão. Então, foi feita essa primeira operação, acertei, tive um bom lucro, parei de operar hoje, certo? E o nosso lucro aí no Forex está praticamente 5%. Então, Leandro, você só está ganhando $500, isso é uma mixaria, mas o meu capital total no Forex é $10.000. Se eu tivesse com $100.000, eu estaria ganhando $5.000. Tá? Se fosse $200.000, eu estaria ganhando muito mais. Então, no Forex dá para operar com $300, $400.000. Já na Bolsa de Valores, a liquidez, na minha opinião, não é favorável você entrar com $300.000, $400.000 de volume, porque a liquidez tem liquidez, mas não suficiente para esse capital para não afetar o manejo de risco, ou seja, não fazer as entradas e saídas nos stops ser muito maior do que o ponto de disparo que você colocou no stop. Ou seja, você mandou estopar uma diferença lá, você mandou estopar, por exemplo, R$40. Mandou estopar quando o preço chegasse a R$40. Só que daí, como você está com $500 mil em volume financeiro, ao invés de você estopar em R$40, você vai estopar em R$39,95, R$39,96. Então, olha a diferença de 4 centavos aonde você planejou sair. Vai afetar o manejo de risco. E mesmo na Vale Petrobras, R$500 é um bom dinheiro. Por isso que eu opero com no máximo R$100 mil. Já no Forex tem uma liquidez absurda, então dá para você operar com $500 mil, esses valores altos aí, mesmo sendo no day trade. Bom, analisando o gráfico diário agora, né, a tendência estava de alta, eu já venho falando que a tendência está de alta, acima da price trend line, certo? E a gente pode estar entrando aonde? Nos 60 minutos, pelo método, mesmo indicador, só que nos 60 minutos, porque o diário está indicando compra. Então a gente está tendo uma correção aqui no diário, candle de indefinições que denotam aqui correção até possivelmente a price trend line. E olha só o que a gente tem aqui, ó. Exatamente, a gente agora está fazendo uma correção na price trend line de 60 minutos. Se fizer nova máxima sem fazer nova mínima, a gente tem um sinal de compra nos 60 minutos para operar swing trade nos 60 minutos e o diário está dizendo, eu estou para cima, né? Então a tendência no gráfico diário é para cima, é uma pressão de compra. Isso aí é chamado de análise fractal, que a gente ensina, que é fundamentado na teoria científica, que é a teoria fractal e a teoria Phi, que vem das ondas de Elliott e Fibonacci, tá ok? Então, essa aqui é a análise de hoje, tá, pessoal? Eu não opero swing trade, só estou demonstrando o poder do Reversion Profits para analisar o mercado, tá? E a eficiência dele, ele é muito poderoso. E eu vou ficando por aqui, muito obrigado, até mais.